Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Nós estamos aí na nossa aula de direito falimentar do sexto semestre, né, matutino e noturno, dos dias 7 e 8 de setembro. Essa aula, né, como eu expliquei para vocês via mensagem, foi gravada em razão do feriado do dia 7 de setembro e para evitar então prejuízo de uma turma, né, em detrimento de outra e visando assim, né, que todas as turmas permaneçam niveladas, né, todas as turmas permaneçam então com sincronismo. E daí então que foi necessário a gravação dessa aula aqui. Bom, pessoal, nós estamos estudando o direito falimentar, né, e a falência propriamente dita. E nós havíamos terminado a última aula justamente analisando as vantagens do sistema falimentar. E nós vimos as vantagens do sistema falimentar tanto aos credores quanto ao poder judiciário, também à sociedade e à própria empresa falida, né? E correndo por trás aí dessas vantagens, né, existe um princípio muito importante do direito falimentar, que é o princípio do par condício creditório, né, que traz aí uma verdadeira função social à falência. Porque pelo princípio do par condício creditório, existe um rateio final, né, entre os credores dos pagamentos, né, dos seus créditos aí, com igualdade de condições, o que é uma, né, grande vantagem para a própria sociedade, porque mitiga, diminui, né, os impactos econômicos da falência de uma empresa. E agora, então, a gente precisa estudar, né, propriamente ou de forma mais técnica o conceito de falência, né? Apesar da gente já ter reiterado esse conceito várias vezes, né, a gente precisa estudar agora de uma forma um pouco mais técnica esse conceito da falência. E eu trouxe aí, né, o conceito do Ricardo Negrão. E ele fala o seguinte: olha só, falência é o processo de execução coletiva, na qual todo o patrimônio de um empresário declarado falido, pessoa física ou jurídica, é arrecadado visando o pagamento da universalidade de seus credores, de forma completa ou proporcional, né? E essa forma, então, proporcional, que é dada pela sistemática do par condício creditório, né? E ele continua: é um processo judicial complexo, que compreende, então, a arrecadação dos bens, sua administração e conservação, bem como a verificação e o acertamento dos créditos, para posterior liquidação dos bens e rateio entre os credores, através do par condício creditório. Compreende também a punição de atos criminosos praticados pelo devedor falido. Então veja que a gente tem várias condutas, vários atos, várias fases a serem praticadas ou realizadas dentro de um processo de falência. Começando pela arrecadação dos bens, né, administração e conservação, passando aí pela apuração dos créditos, né, quem são então os credores e qual é o valor do crédito de cada um deles, né, para chegar então à totalidade dos débitos daquela determinada empresa. Depois a gente passa então para liquidação dos bens, e liquidação nada mais é do que a venda desses bens, justamente para poder fazer dinheiro e ratear, né, pelo par condício creditório esse dinheiro entre os credores. Quitando, se não a integralidade da dívida, né, ao menos um maior possível, né, um número maior possível desses créditos aí, né? Bom, pessoal, e sistematizado então esse conceito de falência que a gente já vinha comentando aí, né, nas últimas aulas, inclusive para poder entender aquela ideia de foro universal da falência, né? Esse conceito então é essencial para a gente conseguir entender aquela ideia de foro universal da falência. Nós podemos seguir um pouquinho e analisar os pressupostos da falência. O que precisa ter, o que precisa ocorrer para que a gente possa, então, decretar a falência de uma empresa?
Primeira coisa, pessoal, precisa ser empresário, né? Nós já vimos aí que nos Institutos Gerais da Lei de Falência, dado pelo artigo 1º, para que haja incidência da lei de falência e, consequentemente, possa falir ou possa se sujeitar a um processo de recuperação judicial ou extrajudicial, é necessário que tenha caráter de empresariedade, é necessário que seja empresa. Seja pessoa física, como empresário individual, né? Seja pessoa jurídica, como sociedade empresária, né? Ou mesmo a EIRELI, que é uma sociedade unipessoal, mas enfim, precisa ser empresa, né? De modo que as atividades não empresariais simples, né? Simples, regidas pelo direito civil, não se sujeitam à lei de falência, não poderão falir. Então, se não tem caráter de empresa, não tem caráter de empresariedade, não pode falir, né? Não se sujeita à lei de falência. Então, o primeiro pressuposto é que seja empresa. O segundo pressuposto, pessoal, e é o que a gente vai estudar agora, é a insolvência jurídica. É a insolvência jurídica. E o último pressuposto é, diante da insolvência jurídica, a declaração judicial. Por quê? Nós já comentamos também que quem decide se é ou não é caso de falência, e mais que isso, quem decreta a falência, se entender que é caso, é o juiz, é o juiz. Então, para que ocorra, então, a falência, de fato, é necessário decretação judicial de falência. No que recebe o nome, e a gente vai estudar para a próxima aula, né, não hoje, para a próxima aula, em sentença declaratória de falência. Sentença declaratória de falência é a sentença, então, em que o juiz decreta a falência da empresa. E essa sentença declaratória, ela tem muitas peculiaridades, então a gente vai precisar aí de praticamente uma aula para trabalhar com essa sentença declaratória de falência, né? Bom, pessoal, mas o juiz só vai poder, então, decretar a falência de uma empresa se essa empresa estiver em insolvência jurídica, ela estiver em insolvência jurídica. Pessoal, e aí a gente precisa estudar, então, o que é insolvência, né? E nós temos, na verdade, duas espécies de insolvência, né? A insolvência econômica e a insolvência jurídica. No dia a dia, a gente acha que a falência, ela pressupõe uma insolvência econômica. Normalmente ocorre insolvência econômica. Normalmente ocorre. Mas, na verdade, a falência não pressupõe a insolvência econômica. Ela pressupõe uma insolvência jurídica. E, olha só, mesmo que não haja insolvência econômica, porém, havendo insolvência jurídica, é sim possível que o juiz decrete a falência de uma empresa, mesmo que não haja insolvência econômica. Mesmo que não haja insolvência econômica. Porque a base, o pressuposto é insolvência jurídica. Na insolvência econômica, o que se tem é um passivo maior que o ativo. O que se tem é um passivo maior que o ativo. O passivo são as dívidas. O ativo são os bens e os créditos, o que a empresa detém ou que ela tem para receber. No caso da insolvência jurídica, ela tem, então, mais dívida do que bens. E nem vendendo todos os bens é possível pagar as dívidas da empresa. É possível pagar as dívidas da empresa. Ou seja, né, ainda que se venda tudo, na prática, aquela empresa ainda vai continuar devendo. Essa é a insolvência econômica. Claro que, na grande maioria das falências, se tem insolvência econômica, né? Até porque, né, uma judiação aí, fechar uma empresa, né, se ela não está em insolvência econômica. É uma judiação, é uma judiação. Porém,
não precisa necessariamente estar em insolvência econômica para fins de decretação da falência. Ou seja, ainda que a empresa não esteja em insolvência econômica, ainda que ela tenha dívidas menores do que os bens que ela possui, ainda que todas as dívidas sejam pagáveis, portanto, é sim possível a decretação da falência de uma empresa, porque a ideia da falência, a base da falência, não é a insolvência econômica, é a insolvência jurídica. E o que é a insolvência jurídica? A insolvência jurídica nada mais é do que a prática de uma conduta pela empresa tipificada em lei, que permite, então, a decretação da falência da empresa, ainda que ela seja economicamente solvente. De modo que, se a empresa, então, pratica uma conduta tipificada em lei que permite, ou mais que permite, que determina a decretação de falência daquela empresa, nada adianta ela alegar que ela está solvente, nada adianta ela alegar que ela tem condições de pagar a dívida, porque praticada essa conduta, o juiz decreta a falência da empresa. Portanto, é algo que decorre não da situação econômica fática, mas é algo que decorre da conduta jurídica daquela empresa, né? Da conduta jurídica daquela empresa. E é por isso que o pressuposto da falência é chamado, né, de insolvência jurídica. Gente, é como se fosse um crime, né? É como se fosse um crime. A gente pratica uma conduta tipificada como crime e a sanção a essa conduta tipificada como crime é a pena. É a pena. Pode ser uma pena privativa de liberdade, pode ser uma pena restritiva de direito, pode ser até uma pena de multa, exclusivamente uma pena de multa, né? Mas a gente vai ter uma pena por ter praticado uma conduta tipificada na lei como crime. Aqui na falência, a empresa, ela também pratica uma conduta tipificada na lei como possibilidade de falência ou como determinação de falência. E, como consequência da prática dessa conduta tipificada na lei como possibilidade de falência, o juiz decreta a falência daquela empresa, ainda que ela seja solvente. É uma judiação? É, né? É uma judiação. É passível de evitar essa situação? Se a empresa for solvente, a gente vai ver como, né? Mas se a empresa, infelizmente, praticar a conduta e não tomar nenhuma medida para evitar a falência para imidir a falência, esse é o termo técnico, né? Imidir a falência, infelizmente, né, em razão da prática da conduta, o juiz é obrigado a decretar a falência da empresa, ainda que ela seja solvente. E nós precisamos, então, estudar justamente quais são essas condutas tipificadas em lei para fins de caracterização da insolvência jurídica, a ponto de permitir, então, que o juiz decrete a falência de uma empresa, né? E essas condutas, né, tipificadas em lei aí, que permitem a decretação da falência, elas são chamadas, então, de hipóteses de falência. E elas estão previstas no artigo 94 da Lei de Falência. E a gente vai estudar, então, quais são essas condutas aí tipificadas na lei que permitem a decretação de falência, quais são as hipóteses de falência. Pessoal, a primeira conduta é a chamada insolvência jurídica confessada. Insolvência jurídica confessada. Ou também chamada de autofalência. Por quê? Porque é o próprio empresário, ou individual, ou sociedade empresária, que requer a sua própria falência. O próprio empresário requer a sua própria falência.
né? Essa é a primeira hipótese de decretação de falência de uma empresa, através da insolvência jurídica confessada pela autofalência, pelo requerimento de falência do próprio empresário. Gente, evidentemente, isso é bastante raro, mas é previsto em lei, é possível que ocorra e, na verdade, tem até as suas vantagens aí, caso venha a ocorrer. A vantagem, a principal vantagem, decorre aí do sistema especial de quitação de débitos na falência, decorrente também, claro, do princípio do par condício creditório, que nós já vimos. Eu comentei com vocês na aula passada que, fora da falência, em execuções individuais, para o empresário ter quitação total dos seus débitos, ele tem que pagar a totalidade dos seus débitos. Se ele quer quitação de 100%, ele tem que pagar 100% dos débitos e todos os seus valores. Agora, na falência é diferente. Na falência, existe um regime especial de quitação. Por quê? Se ele conseguir pagar uma parte dos débitos, não é uma parte pequena, mas se ele conseguir pagar uma parte dos débitos, ele não paga a totalidade, mas ele consegue quitação da totalidade dos seus débitos. Ele consegue a quitação da totalidade dos seus débitos. Ele não paga tudo, mas é como se ele tivesse pago tudo. Ele não paga tudo, mas na falência o juiz dá quitação de tudo. É como se ele tivesse pago tudo. Ele paga uma parte que não é pequena e deixa de pagar uma outra parte, porém obtém quitação total. Olha que interessante, olha que vantagem aí. Se ele não entra na falência, ele vai ter que pagar tudo para ter quitação. Agora, se ele entra na falência, ele não precisa pagar tudo para ter quitação. Se ele já está em insolvência econômica, a falência é vantajosa, porque se ele já está em insolvência econômica e ficar nas execuções individuais, ele nunca vai pagar tudo, porque ele já tem mais dívida do que bens. Então, ele nunca vai pagar tudo, ele nunca vai estar quitado. E as dívidas podem permanecer aí, olha que trágico, pela eternidade, né? Se não tiver prescrição intercorrente, né? Se não ocorrer a prescrição intercorrente. Agora, se ele está em insolvência econômica e confessa, além da insolvência econômica, a sua insolvência jurídica, requerendo a autofalência e tem então a sua falência decretada, entra no regime falimentar, ele não tem dinheiro para pagar tudo, ele tem insolvência econômica. Mas se ele conseguir pagar aí uma grande parte, é como se ele tivesse pago tudo. Então ele sai de lá sem dívida nenhuma, ele sai de lá zero bala para poder exercer novamente a atividade empresarial. Não na mesma empresa, porque aquela empresa faliu, aquela empresa está fechada, mas nada impede que ele abra uma outra empresa e volte, então, a exercer atividade empresarial, volte a exercer atividade econômica, gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento. Né? Então, é interessante e é vantajoso. Né? E eu comentei com vocês que, né, apesar de, nesse momento, ser um pouco difícil a gente visualizar a forma de pagamento dentro de uma falência, né? Porém, se o empresário conseguir, na falência, pagar pelo menos 50% dos créditos quirografários, ele não pagou os outros 50%, mas ele tem quitação total. E eu disse para vocês também que isso não era tão fácil, porque os créditos quirografários, eles são os últimos a serem pagos. Então, o empresário tem que ter dinheiro para pagar tudo o que vem antes, e é praticamente tudo, porque os quirografários são os últimos. E mesmo nos últimos, que são os quirografários, ele ainda tem que conseguir pagar pelo menos 50%. Né? Se ele pagar, então, esses 50%, sobra os outros. 50% dos quirografários sem pagamento. Mas a lei e o direito, o juiz dá a quitação integral para ele, o que é uma grande vantagem. Né? E se ele verifica, então, que ele está em crise econômica, se ele, empresário, então, verifica que já está em insolvência econômica,
Se ele fizer o cálculo aí e descobrir que, apesar de estar insolvente economicamente, apesar de não ter condições de pagar a integralidade dos seus débitos, se verificados o dinheiro que ele tem, né, o dinheiro que ele tem, e ele concluir que ele consegue pagar pelo menos 50% dos pirografários, é vantajoso ele pedir falência, né? Porque com isso a empresa fecha, mas ele consegue, mesmo não pagando tudo, quitação total. E é isso que explica, então, a possibilidade da insolvência jurídica confessada e da autofalência. Pessoal, nesse caso de autofalência, a regra é que a própria empresa peça, né? A regra é que a própria empresa peça. Porém, às vezes a empresa não pede porque ela está muito vinculada, muito apegada, né? Todo aquele quê psicológico aí, né? Que nós, seres humanos, né? Somos pautados. E aí, então, a lei, sabendo dessa dificuldade, às vezes, da própria empresa, e às vezes uma dificuldade econômica, econômica não, né? Psicológica para entender isso, de pedir a falência, a lei permite, então, que, no caso de empresário individual, se ele, empresário individual, não pede a sua autofalência, que, então, seus herdeiros o façam, né? Se o empresário individual não pede a sua autofalência, é possível, então, que os seus herdeiros o façam, né? E se uma sociedade empresária, através dos seus administradores, não pede a sua autofalência, é possível aí que os seus sócios, mesmo não administradores, o peçam, né? De modo que nós temos uma ampliação da legitimidade, né? Na autofalência existe até uma ampliação da legitimidade, pelo qual a regra é que a própria empresa peça sua autofalência. Se ela não fizer, há uma ampliação da legitimidade para, no caso de empresário individual, os seus herdeiros. E no caso de sociedade empresária, para os seus sócios, ainda que não administradores. Bom, pessoal, ainda que possível, ainda que justificável, ainda que com ampliação da legitimidade, obviamente a autofalência é rara, né? Obviamente a autofalência é rara, né? Ninguém aí, né, psicologicamente falando, gosta de cortar na própria pele, né? E é por isso, então, que, na verdade, nós temos pouca insolvência confessada, né? Temos pouca autofalência e, na verdade, então, as falências, ou a maioria das falências, elas vão ocorrer por uma segunda hipótese de falência, que não é confessada, é presumida, né? Segunda hipótese de falência que não é confessada, é presumida. E funciona assim, A empresa não pediu a sua autofalência, porém, a empresa praticou condutas que, provadas a conduta, presume-se, lucubra-se, imagina-se que ela está em situação de insolvência jurídica e, muito provavelmente, também em situação de insolvência econômica. A gente não sabe de fato, documentado, que ela está em insolvência econômica jurídica. Não, mas ela pratica determinadas condutas que presumem, né, que indiciam, né, e daí a gente presume que, de fato, ela está em insolvência econômica, insolvência jurídica. Importante notar, pessoal, que essa presunção é uma presunção absoluta, Se ela pratica uma dessas condutas que logo mais a gente vai estudar, há presunção absoluta de insolvência econômica e insolvência jurídica. E o que é insolvência? O que é presunção absoluta? É aquela que não admite prova em contrária. Então, se ficar provado que ela praticou a conduta, nada adianta ela vir produzir prova em contrário dizendo: olha, não estou insolvente, olha, eu tenho dinheiro.
já era, já praticou a conduta, já houve presunção absoluta, não admite prova em contrário, então, claramente, o juiz vai sim determinar a falência da empresa. É por isso que as empresas têm que tomar muito cuidado com essas condutas, né? Evitar a prática dessas condutas, porque se ficar caracterizada a prática da conduta por si como presunção absoluta, né? Presume-se então, tem-se então a insolvência econômica e insolvência jurídica e o juiz decreta a falência da empresa, ainda que a empresa depois demonstre que ela não estava em insolvência, já era, não tem o que fazer. E essas são justamente, pessoal, né, as condutas previstas no artigo 94 da Lei de Falência, né? E nós precisamos, então, estudar estas condutas, né? E a primeira conduta era chamada de impontualidade injustificada. A primeira conduta é chamada de impontualidade injustificada. Impontualidade, porque a empresa ela não pagou uma dívida dela no prazo regular, né? A empresa não pagou a dívida dela no prazo regular. Então, a empresa deixou a dívida vencer sem pagamento, né? Essa é a ideia por trás de impontualidade. E injustificada, porque ela deixou a dívida vencer além do prazo, não pagou a dívida no prazo, e não deu nenhuma justificativa por esse não pagamento, né? Ela não apresentou nenhuma justificativa por esse não pagamento. E é por isso, então, que chama-se impontualidade injustificada. Não deixar uma dívida vencer, não pagando a dívida no prazo e não apresentando, então, nenhuma justificativa pela ausência de pagamento. Agora, veja, isso é algo tranquilo, isso é algo normal, isso não é algo fora do comum. Pelo contrário, isso é algo bastante fácil de acontecer, né? Isso é algo bastante fácil de acontecer. Atrasar pagamento é algo bastante fácil de acontecer. E é por isso que, para que também não seja algo muito corriqueiro, né? Muito corriqueiro, é que a legislação ela exige um valor mínimo da dívida, né? Essa dívida que foi vencida, não paga e não se apresentou nenhuma justificativa, ela tem que ser de, no mínimo, 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. Então, dívidas inferiores a 40 salários mínimos não justificam a falência por impontualidade injustificada. A dívida, né, a dívida só vai justificar um pedido de falência e a decretação da falência se ela tiver, no mínimo, 40 salários mínimos. Né, em torno aí de R$41 mil hoje, né, em torno de R$41 mil, um pouquinho menos. Né? Agora, né, apesar da lei, então, ela trazer um valor mínimo, né, apesar da lei trazer esse valor mínimo, gente, não é alto, né? As empresas aí trabalham com valores muito mais altos que isso, né? Então, esse valor mínimo aí também não é lá grande coisa. Então, é sim possível fazer pedido ou até decretação da falência da empresa por valores baixos, Bom, pessoal, e quando a gente fala desses valores, desse valor específico, que é o 40 salários mínimos, algumas observações precisam ser feitas. Olha só, primeira observação, para obter esses 40 salários mínimos, não precisa ser uma única dívida, ou um único documento de dívida, ou um único título de crédito. É possível, sim, somar várias dívidas, somar vários documentos de dívida, somar vários títulos de crédito, até atingir esse valor mínimo de 40 salários mínimos, né? Então, a empresa emitiu 2 títulos aí, né? Está devendo 2 títulos, um de 20 e outro de 20 salários mínimos. Por eles em separado, não pode pedir falência, mas é possível somar os dois, né? E somando os dois, atingir 40 salários mínimos e viabilizar o pedido de falência por esse somatório aí. E olha que interessante,
Além de não ser necessário um título, além de ser possível, portanto, 2 ou mais títulos que somados atinjam 40 salários mínimos, também não é necessário que esses vários documentos de dívidas que serão somados para obter 40 salários mínimos, pertençam a um credor só. É possível, além de somar títulos de dívida, é possível até somar credores. Olha só, né? É possível somar credores. Pode ser que, por mais que a gente soma os títulos de um credor, não se atinja, nem somando, os 40 salários mínimos. E aí, o que a gente faz? A gente soma, então, títulos de credores diferentes. Olha, a empresa deve 20 salários mínimos para o Zé e deve 20 salários mínimos para o João. Né? Só com a dívida para o Zé e só com a dívida para o João, não vai conseguir a decretação de falência. Porém, nada impede que o Zé e o João se juntem, né, provem essas dívidas que somadas, então, dê no mínimo 40 salários mínimos e peçam a falência da empresa aí. Né? Agora, claro, se vai somar dívidas de credores diferentes, se vai somar dívidas de credores diferentes para atingir esses 40 salários mínimos, obviamente, né, dentro do processo de falência, todos os credores que se somaram aí, vão ter que estar presentes, formando, na verdade, um litisconsórcio ativo inicial. Né? Então, vai ter que fazer um litisconsórcio ativo inicial, para que todos eles, né, que cederam títulos, que cederam dívidas, estejam presentes aí no processo de falência. Bom, pessoal, e como que a gente consegue provar que houve impontualidade? Como que a gente consegue provar que houve impontualidade, portanto, que a dívida está vencida e que a empresa não apresentou nenhuma justificativa? Nós provamos essa impontualidade injustificada através do protesto do documento representativo da dívida. Precisa primeiro protestar os documentos representativos da dívida. E não é qualquer protesto, não é um mero protesto, por exemplo, por falta de pagamento. É um protesto especial. É um protesto especial. É o protesto para fins de falência. É o protesto para fins de falência. Então, se a gente tem esses títulos de dívida sozinhos ou que somados atinjam 40 salários mínimos e a gente quer cobrar esses títulos através de um pedido de falência, a gente pode, mas a gente vai ter que pegar esses documentos representativos da dívida e protestar num protesto específico, que é protesto para fins de falência. Se protestar, mas protestar, por exemplo, por falta de pagamento, você não terá condição de pedir a falência da empresa. O credor ele tem que fazer um protesto, então, para fins de falência, específico para isso. Por quê? No protesto para fins de falência, o cartório de protesto, além de notificar a empresa pretensamente falida, né, devedora, pretensamente falida, para pagar, ele, cartório, vai notificar a empresa também para justificar porque não houve o prévio pagamento. Né? Então, a empresa ela é notificada para justificar por que não houve o prévio pagamento. E aí ela pode justificar. E se ela justifica, pode até ter havido impontualidade, mas não é uma impontualidade injustificada. E aí, então, não se decreta a falência da empresa, não tem aptidão para decretar a falência da empresa. Agora, se foi feito o protesto para fim de falência, a empresa foi notificada para pagar, não pagou, e ela foi notificada para justificar e não apresentou justificativa nenhuma pelo atraso de pagamento, aí sim está caracterizado, então, né, a impontualidade injustificada. De modo que, pessoal, o único jeito, não há outro jeito, o único jeito de provar uma impontualidade injustificada é, sim, através do protesto para fins de falência. Nenhum outro jeito de prova, nenhum outro meio de prova é admitido, como prova testemunhal, por exemplo, não vale, né? E nenhum outro tipo de protesto é admitido.
tem que ser, então, o protesto para fins de falência. E aí, vocês vão me perguntar, professor, o que é justificar? Quais são as justificativas possíveis, né? O que seria um fato a justificar a impontualidade e, claro, a impedir a decretação da falência? Pessoal, o artigo 96 da Lei de Falência, ele traz exemplos aí de justificativas. O que a empresa pode alegar para justificar, então, a sua impontualidade. Agora, vejam só, esse artigo 96, ele é um rol exemplificativo. Então, ele traz alguns exemplos, mas ele não esgota a matéria, ele não esgota os fatos, né? Podendo, na verdade, existir, então, justificativas não previstas no artigo 96. Olha lá. Primeira justificativa possível, falsidade do título, né? O título é falso, não foi a empresa ou seu representante legal que assinou. Segundo, prescrição, o título já está prescrito, então ele não pode nem ser cobrado. Se ele não pode nem ser cobrado, evidentemente ele não vai justificar a decretação de falência. Outro exemplo, nulidade da obrigação. Então, houve aí uma divergência comercial entre as partes, né? A empresa comprou um produto, né? Emitiu, então, o título, porém, para pagamento desse produto, mas o produto nunca foi entregue, então, nulidade da obrigação, ela não é obrigada a pagar. Outro exemplo, né? Pagamento, ela já havia pago aquele título, né? E, por último, vício no protesto. Por exemplo, foi protestado, mas foi protestado por falta de pagamento, não foi protesto para fins de falência. Ou então, até foi um protesto para fins de falência, só que a empresa nunca foi notificada. Tá? Nunca acharam o representante legal da empresa. A empresa nunca foi notificada. Vício no protesto, não pode, então, pensar em decretar a falência da empresa. E aí, pessoal, sempre vem a pergunta, professor, quem que vai decidir se a justificativa é boa e impede a decretação da falência da empresa, ou se a justificativa apresentada é ruim e aí, então, não impediria a decretação da falência? Quem que vai analisar a aptidão da justificativa? Gente, é o juiz, né? Quando, então, for ajuizado um processo de falência contra a empresa por impontualidade injustificada, os documentos do protesto, né, do título, eles vão ter que ser juntados no processo e, consequentemente, se a empresa tiver sido notificada do protesto e tiver apresentado uma justificativa, quem vai analisar é o próprio juiz. Se o juiz entender, então, que aquela justificativa não é apta, não é boa, o juiz decreta falência, nega a justificativa e decreta falência. Agora, se o juiz ele entender que aquela justificativa é apta, ela é boa, ele vai acolher a justificativa e vai falar, olha, não é caso de falência, não decreta falência. E isso é possível, né? E o juiz o faz numa decisão chamada sentença denegatória de falência. O juiz nega a falência, acolhe a justificativa para denegar a falência. Não é caso de falência. Então, quem analisa de fato a aptidão é o juiz, mas não no momento do protesto, né? Posteriormente, né? No momento do processo, durante o processo de falência, é que o juiz vai analisar essa justificativa aí, né? Bom, pessoal, com isso, nós terminamos a primeira, né, hipótese aí, né, de falência presumida através de uma conduta, que é a impontualidade injustificada. Não pagamento de dívida líquida de no mínimo 40 salários mínimos, protestada para fins de falência e não apresentada justificativa apta. Essa é, então, a impontualidade injustificada. Bom, mas não temos só essa. Nós temos uma outra hipótese de falência presumida. Que é a execução frustrada.
frustrada. Pessoal, na execução frustrada, o nome já diz, nós já temos um processo de execução. E essa é a grande diferença da execução frustrada para a impontualidade injustificada. Na impontualidade injustificada, a gente tem documento da dívida, mas a gente não tem processo de execução. Nós não ajuizamos processo de execução. Agora, na segunda hipótese de falência presumida, que é a execução frustrada, aí nós já temos o processo de execução. O processo de execução já está em curso. E como aqui na execução frustrada já tem processo executivo em curso, né? Por exemplo, por isso já está em um patamar acima da impontualidade injustificada, na execução frustrada não há valor mínimo, não há valor mínimo. Qualquer valor então, pode justificar o pedido aí de falência, a decretação de falência por execução frustrada, qualquer valor, né? Porque já tem processo executivo. Então, o que a gente precisa, ou quais são os requisitos aí para que se peça ou se decrete a falência de uma empresa por execução frustrada? Primeiro requisito é que se tenha um processo executivo, né? Primeiro requisito é que se tenha um processo executivo em curso, qualquer que seja o seu valor, qualquer que seja o seu valor. E o segundo requisito é que esse processo executivo, essa execução, ela tem que ter sido frustrada, ou seja, não virou nada, não conseguiu receber a dívida, né? Então tem que ser uma execução frustrada, não tem que ter virado nada, né? Tem que não ter conseguido receber a dívida, né? Não recebeu nada. Essa é a ideia aí. Até porque, pessoal, se eu movi o processo de execução contra a empresa e eu recebi, eu tenho que continuar. Já, né, o que eu tinha de direito já foi suprido, aí acabou. Né? Então, só é possível viabilizar um pedido de falência ou a decretação de falência de uma empresa se houve execução frustrada. Não conseguiu obter a satisfação do crédito. E essa execução frustrada, pessoal, ela é caracterizada pela chamada tríplice omissão. A execução frustrada, ela se caracteriza pela tríplice omissão. O que é tríplice omissão? É não pagar, a empresa não pagou. É não depositar em garantia o valor, a empresa não depositou. E não indicar bens à penhora, a empresa não deu nenhum bem. Falou, a empresa ficou simplesmente quieta aí, né? Então, a execução frustrada ela caracteriza pela tríplice omissão. A empresa não pagou, não depositou em garantia e não ofereceu bens à penhora. Se ela não tiver pago, não tiver feito depósito em garantia e não tiver oferecido bens à penhora, caracterizou-se a tríplice omissão e caracterizou-se a frustração da execução, viabilizando, então, o pedido de falência e a decretação de falência daquela empresa. E aí vocês vão me perguntar, professor, como que eu provo a existência da execução frustrada? Que eu tenho um processo de execução e que dentro desse processo de execução restou frustrado pela ocorrência da tríplice omissão AI. Eu posso juntar a cópia integral dos autos de execução? Posso, mas isso, apesar de possível, é disfuncional, né? Porque às vezes o processo de execução é muito grande. Então, tem um jeito muito mais fácil de provar a execução frustrada. E esse jeito é requerendo, no processo de execução, a expedição de uma certidão de objeto EP do processo executivo. Então, o credor exequente ele vai requerer no processo de execução uma certidão de objeto EP, né, do processo executivo. E aí, com base, de posse, então, dessa certidão de objeto IP, é que ele vai provar a execução frustrada, que existe o processo de execução e que ela foi frustrada pela ocorrência da tríplice omissão.
O que é, pessoal, a certidão de objeto em pé? Né? Certidão de objeto é do que se trata, o processo de execução. E pé é em que pé está, em que momento processual está, o que aconteceu dentro daquele processo de execução. Né? E o que vai ser narrado aí se é uma execução frustrada? Que houve a tríplice omissão, que a empresa então não pagou, não depositou em garantia e não ofereceu bens à penhora, ficando então caracterizado essa execução frustrada aí. E claro, né, essa certidão de objeto e pé, extraído do processo de execução frustrado, vai ser juntado então no processo de falência. Né? E o juiz então da falência vai verificar a certidão de objeto e pé e verificando então que houve execução por qualquer valor e dentro dela houve execução frustrada, né, houve execução frustrada, é que se tem esse juiz então, né, da falência, do processo de falência, decreta a falência daquela empresa aí. Né? E, pessoal, por fim, a gente tem a terceira e última hipótese de falência, terceira e última hipótese de falência presumida, que é atos de falência. A prática, então, de atos de falência. Pessoal, e veja que esse termo, atos de falência, é um termo bem vago, né? É um termo bem vago. E ele é propositadamente vago. Por quê? Porque ele foi cunhado para abarcar tudo aquilo que gerar, né? Tudo aquilo que gerar ou decorrer de fraude ou dilapidação patrimonial, né? Então, se a empresa, então, ela está praticando fraude a credores, fraude à execução, se ela está, então, dilapidando patrimônio, vendendo bens e pegando dinheiro, sumindo com esse dinheiro, não pagando nada, se ela está fazendo vários financiamentos em banco, né, e dando seus bens em garantia, se ela está pegando muito dinheiro em banco e dando todos os seus bens em garantia, provavelmente ela sabe que ela vai quebrar, e aí ela está pegando esse dinheiro, na verdade, para ela, né? Ela vai sumir com esse dinheiro. Então, está pegando, fazendo financiamento e dando bens em garantia. Né? E dar bem em garantia significa onerar os bens. Né? Então, se ela está praticando fraude, aí fraude a credores, fraude à execução, se ela está dilapidando patrimônio, vendendo bens, doando bens, onerando bens, né, que é dar bens em garantia, ela, então, está praticando atos de falência. Atos que, pelo conhecimento, né, do dia a dia, pelo conhecimento empírico, faz a gente ter certeza que algo está errado, né, que aquela empresa provavelmente está quebrada, já está quebrada. E isso, então, a prova desses atos permitem, então, a decretação de falência. Pessoal, e o artigo 94, inciso 3, que trata sobre os atos de falência, trazem algumas hipóteses, alguns exemplos aí de atos de falência. Né? E o primeiro exemplo é a liquidação precipitada. Né? Então, a empresa aí, ela simplesmente fecha suas portas e some no mundo. Né? Vende os seus bens e some no mundo. Liquidação precipitada. Né? Segundo exemplo, negócio simulado. A empresa está forjando dívida. Né? A empresa está forjando dívida. E por que ela forja dívida? Porque ela vai pagar a dívida forjada, mas não é dívida. Então, na verdade, ela usa a dívida forjada para desviar patrimônio. Né? Alienação irregular, ela está vendendo bens sem concordância dos credores, né? Sem concordância dos credores, ou então desviando o dinheiro. Né? Ela vende um bem, mas o dinheiro não entra para ela, o dinheiro, sei lá, entra na conta dos sócios, diretamente na conta dos sócios, ou entra na conta de terceiros aí, né? Por exemplo, os agentes cítricos, os laranjas, né? Então, está desviando o patrimônio também. Outro exemplo, né? Descumprimento do plano de recuperação. A empresa está em recuperação, ela traça um plano, a gente vai ver como isso funciona, e ela tem que cumprir esse plano. Se ela descumpre o plano, alguma coisa está errada. Então, ela praticou um ato de falência, é possível a decretação da falência dessa determinada empresa aí. Pessoal, veja que a gama, então, de possibilidades de atos de falência é muito grande. E, em geral,
tudo aquilo que gerar uma fraude, ou decorrer de uma fraude, e gerar aí uma dilapidação patrimonial, pode ser encarado, sim, como ato de falência. Agora, dada essa amplitude de possibilidades do ato de falência, na prática, fica muito difícil a prova, né? Na prática, fica muito difícil a prova desses atos de falência. Porque, enquanto na impontualidade injustificada a gente tinha um documento de dívida e a gente protestou esse documento para fim de falência e a empresa não pagou, e, portanto, a prova está documentada de forma fácil, enquanto que na execução frustrada a gente tem um processo executivo em que houve tríplice omissão e a prova decorre de uma mera certidão de objeto e pé, portanto está documentado também, no pedido de falência e na decretação de falência por atos de falência, a prova não está documentada, né? A prova não está documentada, às vezes nem tem documento, a gente vai precisar até, às vezes, de testemunha para provar que a empresa foi fechada irregularmente, que o negócio ou que a dívida que ela fez é simulado, né? No documento está perfeito, né? Mas a gente precisa demonstrar o pano de fundo por testemunha que o negócio é simulado. Então, gente, a prova aqui no ato de falência é muito difícil, né? A prova do ato de falência é muito difícil. Por isso que, na prática, os pedidos de falência, né, as decretações de falência, elas ocorrem pelas duas primeiras hipóteses, ou impontualidade injustificada ou execução frustrada. É mais raro, é mais difícil ocorrer pedido de falência, né, decretação de falência por ato de falência, porque a prova em si é muito mais difícil. E veja que, se a empresa chegar num ponto de estar realizando fraudes ou dilapidação patrimonial, muito provavelmente já ocorreu uma impontualidade injustificada ou uma execução frustrada antes, né? Então, como provavelmente já até ocorreu antes uma impontualidade injustificada ou uma execução frustrada, a chance de pedir a falência ou de decretar a falência por uma impontualidade injustificada ou por uma execução frustrada é muito maior, né? É muito maior. E acaba, então, com que esse pedido e essas decretações de decretação de falência por ato de falência acabe ficando aí no segundo plano. Bom, e aí vocês vão me perguntar, professor, quem que vai ter que alegar e provar essa impontualidade injustificada, essa execução frustrada ou atos de falência? Quem que vai ter que alegar isso e provar que ocorreu isso para viabilizar a decretação da falência de uma empresa? Obviamente, não é a própria empresa, não é a própria empresa. Até porque, se a própria empresa tivesse interesse em decretação da sua autofalência, ela simplesmente pediria sua autofalência. E se ela está pedindo, ela está confessando que precisa da falência, ou que a falência é interesse dela. E, portanto, nem precisa provar nenhuma dessas três hipóteses aqui, né, da impontualidade injustificada, da execução frustrada ou dos atos de falência, né? Isso não é algo que a empresa se preocupe e nem faria isso. Se ela tivesse interesse de falência, ela iria pela autofalência, ela confessaria a falência, não precisaria provar mais nada. Então, quem que precisa alegar e provar essas hipóteses de falência presumida? A impontualidade injustificada, a execução frustrada e os atos de falência. São os credores, né? Essas hipóteses de falência presumida aqui, elas são alegações dos credores, e, consequentemente, né, pelo artigo 173, inciso 1 do Código de Processo Civil, que trabalha aí com o ônus da prova, quem alega tem que provar. Então, o credor alega o ato de falência, alega a hipótese de falência, né, impontualidade justificada, execução frustrada e ato de falência, e é ele, credor, que vai ter que provar isso, né? E onde ele faz? Onde o credor prova isso? No próprio processo de falência, na própria ação de falência. Na verdade, o credor, então, ajuiza o processo de falência. O credor é o autor do processo de falência contra a empresa, e nesse processo de falência ajuizado pelo próprio credor, é que ele alega e prova
essas três hipóteses de falência, né? A impontualidade justificada, a execução frustrada e os atos de falência. Então, o credor ajuiza o processo, move o processo de falência contra a empresa, requerendo a falência da empresa e tem como causa de pedir a impontualidade justificada, a execução frustrada ou os atos de falência. Pessoal, importante também, olha só, se o credor vai ajuizar o processo de falência e vai, então, alegar como causa de pedir essas três hipóteses aqui, né, impontualidade justificada, execução frustrada ou hipótese de falência, basta, na verdade, que ele alegue e prove uma delas, né? Ele não tem que alegar e provar todas elas, basta que ele alegue e prove uma delas. Porque qualquer uma delas, sozinha, por si, individualmente, consegue levar ao pedido e à decretação da falência da empresa, né? Não são hipóteses cumulativas, são, na verdade, hipóteses alternativas, porque basta a alegação e prova de uma delas dentro do processo de falência ajuizado pelo credor, para que o credor, né, obtenha, né, a decretação judicial da falência da empresa. Bom, pessoal, e importante também, não é o credor que vai fazer o pedido da falência da empresa? É o credor que vai mover o processo de falência contra a empresa? E dentro desse processo é o credor que vai ter que alegar e provar as hipóteses de falência? Agora, o que acontece se ele move o processo de falência, alegue uma dessas hipóteses e o juiz verifica, na verdade, que não ocorreu nada disso, que a hipótese alegada não ocorreu ou até que a hipótese alegada é falsa? Primeiro, o juiz não vai decretar a falência da empresa. Porque não ocorreu a hipótese de falência. O credor, na verdade, deu um tiro na água, deu um tiro para cima aí. E pior, além de não decretar a falência da empresa, na sentença denegatória, o juiz ainda vai condenar esse credor a indenizar os prejuízos sofridos pela empresa, né? Então, quando o credor faz um pedido de falência, então, infundado, ele até alega uma dessas hipóteses, impontualidade justificada, execução frustrada ou ato de falência, mas ele não consegue provar, ou pior, às vezes o juiz verifica que a alegação é falsa, o juiz, além de denegar a falência, o juiz já condena o credor a indenizar a empresa, né? E por quê? Porque, pessoal, processo de falência é processo, e como todo processo é público, né? E, claro, fez o pedido de falência contra a empresa, né, alegando algo contra a empresa, tudo bem que no curso do processo verificou que era falso e não decretou a falência. Mas o processo estava lá. Qualquer um que pedisse uma certidão de distribuidor da empresa, né, ou então que entrasse aí no Poder Judiciário e jogasse o nome da empresa, ou hoje o Google mesmo, ia descobrir que tem processo de falência contra a empresa. E você não sabe se aquele processo é procedente ou improcedente. Você sabe que o processo está tramitando. Se o processo está tramitando, pode ser sim que seja procedente. Pode ser sim que aquela empresa tenha sua falência decretada. E isso, claro, né, vai afugentar possíveis negócios que aquela empresa venha, né, ou intente celebrar. Então, claramente, isso vai causar, sim, prejuízo para a empresa e, portanto, é que quando o juiz verifica que a hipótese alegada é falsa, né, ou não ocorreu, o juiz denega a falência e condena o credor que fez o pedido em indenização por perdas e danos. E veja que, às vezes, a indenização aí, o valor da indenização é muito maior do que o próprio valor do crédito pedido, né? Então, pode ser não apenas um tiro na água, um tiro para o alto, pode ser verdadeiramente um tiro no pé do credor de fazer esse pedido. Então, o credor tem que estar muito ciente, né? Tem que ter provas contundentes das hipóteses de falência ou da hipótese de falência que ele vai alegar para fazer o pedido de falência, para mover o processo de falência contra a empresa. Porque se for aí aventura jurídica, além de denegar
ele ainda pode ser responsabilizado a pagamento de indenização por perdas e danos na empresa, e a isca pode sair mais cara que o peixe, né? Pode dar verdadeiramente um tiro na água. Bom, pessoal, e com isso, então, olha só, a gente pode comentar um pouquinho sobre a legitimidade ativa de pedidos, de processos de falência. Quem tem legitimidade ativa para requerer falência de uma empresa? Primeiro, a própria empresa, na hipótese chamada autofalência. E se a empresa não faz, há uma ampliação, então, dessa legitimidade para os herdeiros ou para os sócios. Né? Então, quem tem legitimidade no primeiro momento é a própria empresa, na autofalência. Né? E se ela não fizer, essa legitimidade é ampliada para os herdeiros ou para os sócios. E também, quem tem legitimidade são os credores. Os credores têm, sim, legitimidade ativa para propor ação de falência contra a empresa. Só que, no caso dos credores, a coisa é um pouquinho mais complicada, porque os credores vão ter que alegar e provar uma dessas hipóteses de falência presumida. Vão ter que alegar ou provar ou a impontualidade injustificada, ou a execução frustrada, ou a hipótese de falência. E se ele conseguir alegar e provar qualquer uma delas, e basta um, o juiz decreta a falência daquela empresa. Ou, se ele, infelizmente, não conseguir provar, ou felizmente, né, felizmente não conseguir provar, o juiz denega a falência da empresa e condena o credor autor da ação de falência, né, em perdas e danos pelos prejuízos causados à empresa pelo pedido infundado de falência. Pelo pedido infundado de falência. E com isso, então, né, a gente terminou as hipóteses de falência. Com isso, a gente terminou as hipóteses de falência. E a gente pode falar um pouquinho, então, sobre o processo de falência em si. A gente terminou as hipóteses de falência e a gente pode falar um pouquinho sobre o processo de falência em si. E, na verdade, nós já comentamos 2 itens básicos do processo de falência em si. Qual foi o primeiro item básico a respeito do processo de falência em si que nós já comentamos? A legitimidade, né? A legitimidade. Por quê? Porque nós já vimos que quem tem legitimidade para propor ação de falência é, no primeiro momento, a própria empresa ou então os seus herdeiros, né? Ou seus sócios, no que a gente chama de autofalência. Ou então os credores, né? Os credores da empresa, com base aí nas hipóteses de falência presumida, alegando e provando a impontualidade injustificada, a execução frustrada e os atos de falência. E nós também já comentamos um segundo ponto importante sobre o processo de falência, que é o seguinte, pessoal, ter processo de falência não significa que a empresa realmente vai falir. Por quê? Pelo seguinte, se o processo de falência for por autofalência, claro que aí ela vai falir. Aí não tem jeito, né? Se o pedido de falência for por autofalência, a própria empresa pedindo a sua falência, aí não tem jeito, a empresa vai falir. O juiz vai decretar a falência da empresa. Se ela, que é a maior interessada em não ter falência, já está pedindo, não tem outro jeito. O juiz vai decretar a falência da empresa. Agora, se o pedido de falência, se o processo de falência é feito por credor, com base na alegação de uma hipótese de falência presumida, que é a impontualidade injustificada, a execução frustrada, o ato de falência, só vai ter falência se o credor conseguir provar. Porém, se o credor não conseguir provar a hipótese de falência alegada, o juiz não vai decretar a falência. Não é caso de falência, não vai ter falência. Então, não é o fato de ter um processo de falência movido por um credor contra a empresa que necessariamente a empresa vai falir. Ela tem até um pedido de falência. Tem até uma alegação justificando esse pedido de falência.
Mas se essa alegação não restar provada, se a hipótese de falência alegada não restar provada, não é caso de decretação da falência daquela empresa. Então, o juiz não vai decretar a falência da empresa. De modo que, pessoal, as empresas podem até ter processo de falência, mas não necessariamente elas terão a sua falência decretada. E, na verdade, é até relativamente comum as empresas terem contra ela processo de falência, né? Porque a gente já comentou que, aos olhos do credor, fazer pedido de falência é a melhor forma que se tem de cobrar os seus créditos em relação à empresa. Porque se a empresa, então, sofre um pedido de falência, psicologicamente ela vai tender a pagar primeiro aqueles processos, aqueles créditos que podem levar ela à falência, né? Porque ela não quer a falência, ela quer evitar a falência, ela quer impedir a falência, né? E, claro, vai deixar os outros pedidos que não podem levar ela à falência para um segundo plano. Pode até chegar para esses outros pedidos que não levam à falência e falar, devo, não nego, pago quando eu puder. Ela não vai pagar, né? Ao passo que o pedido de falência ela vai ter prioridade e ela vai pagar aí, né? Então, aos olhos do credor, como tem essa vantagem aí de fazer pedido de falência, porque gera uma grande chance dele vir a receber, é comum a empresa ter pedido de falência contra ela, né? Mas aí a empresa vai lá e paga, acabou, não vai ter falência, né? A empresa vai lá e paga, não vai ter falência, né? O fato de ter pedido de falência, que é algo até comum contra as empresas, não quer dizer que ela vai necessariamente falir, né? Porque ela pode, então, quitar. E se ela quitar, não tem por que decretar a falência daquela empresa. E aí, então, a gente pode evoluir um pouquinho e ver o terceiro ponto aí referente ao processo de falência, que diz respeito aos princípios norteadores do processo de falência. Pessoal, os princípios norteadores do processo de falência são a celeridade e a economia processual, né? Por mais complexo que seja, por mais difícil que seja, o juiz ele deve se pautar sempre pela celeridade e a economia processual. Mas a gente sabe que o grau de complexidade dos processos de falência é tão grande, né, que o processo fica extenso, né, que o processo fica demorado aí. Isso é algo natural. Pessoal, e por que na prática o processo de falência ele fica extenso e demorado? Porque, pessoal, o processo de falência, ele não é um só, ou ele não tem uma fase só. Na verdade, o processo de falência, ele é complexo, ele é extenso, porque ele tem 3 fases. O processo de falência, ele é extenso, ele é complexo, porque ele tem 3 fases. Ele é um processo e um procedimento trifásico. Ele é um processo e um procedimento trifásico. E a gente precisa estudar essas 3 fases, sabendo o nome de cada uma delas, sabendo a finalidade de cada uma delas, sabendo quem vai atuar em cada uma delas, e sabendo os termos iniciais e os termos finais de cada uma delas. Quando começa e quando termina cada uma dessas 3 fases de falência. E a gente vai estudar já essas 3 fases. Provavelmente a gente vai passar um pouquinho do nosso horário regulamentar de aula, mas como a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada em feriado, vocês vão ter tempo aí para assistir, né? Então, em vez de ficar aí saindo na rua, né, em feriado, porque a ideia é manter o isolamento social, fiquem em casa assistindo 4 horas seguidas de aula de falência. Olha que legal, né? 4 horas seguidas de aula de falência. Não, gente, não vai chegar a esse ponto, mas a gente vai passar um pouquinho do horário regulamentar. Olha lá. A falência, ela, obviamente, começa pela sua primeira fase, né? E a primeira fase de falência, ela é chamada de fase
pré-falimentar. A primeira fase de falência, ela é chamada de fase pré-falimentar. E essa fase pré-falimentar, ela tem como objeto, ela tem como finalidade analisar as hipóteses de falência, né? Ela tem justamente como finalidade analisar as hipóteses de falência. Na primeira fase, então, o credor alega a hipótese de falência, o devedor, que é a empresa pretensamente falida, se defende, negando a ocorrência da hipótese de falência. O juiz permite que o credor, então, produza prova para provar a sua alegação, para provar a hipótese de falência alegada, e, por fim, o juiz decide. Se o juiz entender que a hipótese alegada foi provada pelo credor, o juiz decreta a falência, na chamada sentença declaratória de falência. Ou se o juiz entender que não ficou provado a hipótese alegada, o juiz, então, denega o pedido de falência, nega a ocorrência de falência. E, com isso, então, veja só, a primeira fase, ela é chamada de fase pré-falimentar, porque ela serve para verificar se é ou não é caso de falência, se decreta ou não decreta falência. Então, ela é pré-falimentar, ela é antes da própria falência. Ela é feita para verificar se o juiz irá ou não decretar a falência da empresa A. De modo que, durante essa fase pré-falimentar, até tem processo de falência, mas ainda não tem falência decretada. Pode vir a ter, como não pode nem vir a ter processo de falência, né? Então, nessa primeira fase, na fase pré-falimentar, o credor pede, a empresa se defende, o juiz produz prova e, ao final, o juiz verifica se é caso ou não é caso de decretação da falência, né? Então, não ocorreu nada contra a empresa ainda, não ocorreu nada contra a empresa. Ainda está se verificando, por isso é uma fase prévia, né? Já se tem processo, mas é uma fase prévia, né, à falência, para verificar se é ou não é caso de falência. E quem que atua, pessoal? Quem que atua nessa fase? O credor, a empresa e o juiz, né? Quem vai atuar nessa fase é o credor pedindo a falência, é a empresa se defendendo e é o juiz decidindo, né? E essa fase pré-falimentar, então, ela se inicia com o pedido da falência, né, por uma petição inicial do credor. Então, vamos colocar aqui, ela se inicia com o pedido da falência por uma petição inicial do credor. Ela se inicia pelo pedido da falência com a petição inicial do credor, e ela, então, perdura até a decisão do juiz. E o juiz pode dar, então, duas decisões. A primeira é a chamada sentença denegatória da falência. E significa, então, que significa que o juiz entendeu que não é caso de falência. E se não é caso de falência, um processo que se iniciou para pedir falência, mas o juiz decidiu que não é caso de falência, ela, então, extingue o processo, né? O juiz profere, então, a sentença denegatória de falência, entendendo que não é caso de falência, e aí o juiz já extingue o processo, podendo, inclusive, condenar o credor que fez o pedido em indenização por perdas e danos. Ou, então, ao contrário, ao término aí dessa primeira fase, o juiz entende que realmente ficou provado a hipótese de falência alegada pelo credor. E se ficou provado, realmente é caso de decretação de falência da empresa. É realmente caso de decretação de falência da empresa. E aí o juiz profere
A sentença declaratória. Aí o juiz profere, então, a sentença declaratória. E o que essa sentença declaratória faz? 3 coisas. Decreta a falência, põe fim à primeira fase. Põe fim à primeira fase, mas não põe fim ao processo. Por que não põe fim ao processo? Porque o processo continua agora em uma segunda fase, né? Agora em uma segunda fase. Então, a sentença declaratória decreta a falência, põe fim à primeira fase, mas o processo continua, porque a sentença declaratória, na verdade, inicia a segunda fase. A sentença declaratória, ela inicia a segunda fase. E com isso, pessoal, a gente terminou a primeira fase. A primeira fase, ela vai, então, da petição inicial do credor até a decisão do juiz. Se for decisão denegatória, extingue o processo. Se for decisão declaratória, decreta a falência, põe fim à primeira fase, mas não põe fim ao processo, porque a sentença declaratória vai iniciar dali para frente, né? O processo vai seguir, iniciando dali para frente a segunda fase de falência. E a gente precisa, então, agora estudar a segunda fase de falência. Pessoal, a segunda fase de falência, ela é chamada de fase falimentar, né? E tem gente que costuma colocar até um sobrenome aí, coloca fase falimentar propriamente dita, fase falimentar propriamente dita. E por que fase falimentar propriamente dita? Porque aqui a empresa já teve a sua falência decretada. Aqui, pessoal, a empresa já é Elvis. Aqui já tem falência, a empresa já está falida, né? Então, veja, ter processos contra a empresa, mas numa primeira fase, não tem problema, porque a empresa pode se defender, a empresa pode até pagar, e aí ela vai evitar a decretação da falência. Mas se já houve sentença declaratória, já acabou a primeira fase, já está na segunda. E a segunda fase é a fase falimentar propriamente dita. Então, a empresa já é Elvis, perdeu o Playboy, a empresa já está em falência. E qual que é a finalidade, então, dessa segunda fase, que é a fase falimentar? Realizar a própria finalidade da falência enquanto instituto jurídico, que é arrecadar os bens, arrolar os credores e os créditos, alienar os bens e pagar as dívidas. Então, o que é feito no processo de falência? Qual que é o objeto do processo de falência na segunda fase, na fase falimentar? Arrecadar tudo que a empresa tem, verificar tudo que a empresa deve, vender tudo que a empresa tem e pagar quanto possível das dívidas dessa empresa, né? Então, o que a gente entende realmente por falência ocorre, na verdade, só na segunda fase, na fase falimentar. Arrecadando os bens, especificando os credores, vendendo os bens e pagando o quanto possível desses credores. Pessoal, e quem que atua? Quem que atua nessa segunda fase? Quem vai atuar nessa segunda fase é um cara nomeado pelo juiz na própria sentença declaratória de falência, que é o administrador judicial. Quem atua na segunda fase é o administrador judicial, né? Porque é a ele que cabe arrecadar os bens, verificar os credores, vender os bens e pagar as dívidas da empresa, né? E esse administrador judicial, ele é uma pessoa de confiança do juiz, nomeado, então, na sentença declaratória de falência. Quando o juiz profere a sentença declaratória decretando a falência da empresa, ele já nomeia o administrador judicial. E é ele, administrador judicial, que vai atuar nessa segunda fase.
Aí vocês vão me perguntar, professor, e o juiz? Ele não atua? Ele atua, mas em segundo plano, né? No segundo plano. Quem toma as decisões é o administrador judicial. Porém, havendo dúvida ou havendo alguma impugnação pelas partes à decisão do administrador, essa impugnação vai ser levada ao juiz, e aí o juiz, então, no segundo momento, ele vai analisar a conduta do administrador e julgar se a conduta do administrador está correta, e aí ele mantém a conduta, a decisão do administrador, ou julgar se aquela decisão do administrador está incorreta, e aí o juiz, então, vai mandar o administrador refazer, né? Refazer, e claro, aí da forma correta, da forma como o juiz decidiu, né? Então, o juiz atua, mas ele, na segunda fase, mas ele atua, na verdade, num segundo momento, né? Ele tem uma atuação, na verdade, fiscalizadora, ele tem uma atuação, então, supletiva, complementar aí à atuação do administrador judicial. E quando eu falo sobre isso, normalmente vem duas perguntas. Primeira pergunta, quem que é o administrador judicial? Pessoa de confiança do juiz. O juiz é livre para nomear quem ele quiser. E aí, normalmente, ele nomeia um advogado de renome na comarca, né? um administrador de empresa de renome na comarca, um contador, né? E aí, então, essa pessoa de confiança do juiz, né, vai trabalhar em nome do juiz, prestando conta ao juiz. E a segunda pergunta que me fazem aí no caso de empresas muito grandes. E se a empresa for muito grande? Se a empresa falida for muito grande, um administrador sozinho não vai dar conta. Então, o juiz ele vai poder nomear como administrador uma outra empresa. Olha que interessante, né? Se a empresa falida for muito grande, o juiz nomeia uma outra empresa como administradora da primeira, né? E essa outra empresa administradora, ela tem como objeto social administrar a empresa falida, né? Muito comum também, né? Então, grandes empresas em falência, como as viações, né? As aviações, as empresas aéreas, né? Varig, VASP, elas tiveram grandes escritórios de advocacia nomeados como administradores. Então, não era um administrador, era uma empresa, um escritório de advocacia nomeado como administrador, e aí ele tem todo o seu aparato jurídico, contábil, né, para poder administrar a empresa. Na nossa região, que são pequenas empresas, né, eu nunca vi nomear outra empresa como administrador. Já vi nomear aí pessoas físicas como administradores, né? Normalmente advogados, né? Normalmente advogados, um advogado de renome, um advogado vinculado à OAB, por exemplo, né? Que exerce um cargo de direção da OAB, os juízes costumam nomear como administrador judicial. E a última pergunta que me fazem é, professor, o administrador vai ganhar para isso? Claro que sim, né? Desde 1888, mais precisamente 13 de maio de 1988, não existe escravidão aqui no Brasil, né? Então, claro, ele vai ganhar. E quem que vai pagar? A própria empresa, né? A própria empresa que vai pagar. Então, a empresa falida, né? A massa falida é que vai pagar, então, os honorários do administrador judicial. E aqui é interessante porque esses honorários, eles não entram naquela listona, porque se eles entrassem na listona, eles ficariam para receber só no final, né? E aí provavelmente não teria patrimônio para pagar esses honorários do administrador. E ninguém quer trabalhar de graça. Então, se houvesse risco de não receber, provavelmente não haveria gente interessada em ser administrador. E se não tem gente interessada em ser administrador, não tem administrador. E se não tem administrador, a segunda fase da falência não ocorre, né? Então, para viabilizar, na verdade, a própria segunda fase, é preciso ter o administrador. E para que se tenha administrador, para que se tenha interesse em ser administrador, os honorários do administrador, eles não entram naquela listona. Eles são pagos, na verdade, antes daquela listona, né? São pagos antes daquela listona. A listona chama crédito concursal, né? A listona de créditos pagos na falência ao final é chamado de crédito concursal. Como os honorários do administrador judicial não entram na listona, eles, na verdade, são chamados de créditos extraconcursais. Por que créditos extraconcursais?
Porque eles estão fora da listona, né? Eles estão fora da listona, estão além da listona, extra, fora, além da listona, são pagos antes, né? Então, se alguém aí receber convite do juiz para ser administrador judicial, saibam, né, que é uma honra, né, que é uma honra, vai dar muito trabalho, mas vocês vão ser remunerados pela própria empresa e receberão antes, né? Às vezes o juiz fixa até a remuneração mensal, né? Se é algo que vai dar muito trabalho, o juiz já fixa até a remuneração mensal aí. Então, bem interessante. Bom, pessoal, e essa segunda fase, então, ela começa e termina quando? A segunda fase, então, ela começa com a sentença declaratória. A segunda fase, ela começa com a sentença declaratória, que decreta a falência da empresa, que nomeia o administrador judicial, e o administrador judicial começa a atuar, então, arrecadando os bens, arrolando os credores, alienando esses bens e pagando as dívidas o quanto possível. E ela, então, termina... Não tem prazo, obviamente não tem prazo. Vai depender do tamanho e da complexidade da empresa, não tem prazo. Mas ela termina aí na sentença de encerramento. Essa segunda fase, ela termina na sentença de encerramento. Então, é o juiz que termina aí a segunda fase, não é o administrador, é o juiz que termina a segunda fase na chamada sentença de encerramento. E quando que o juiz vai proferir essa sentença de encerramento? Quando o administrador falar que não tem mais patrimônio para pagar a dívida. Se acabou o patrimônio, não tem jeito, o juiz vai proferir a sentença de encerramento, né? Se não tem mais patrimônio, o juiz profere a sentença de encerramento. Veja, a sentença de encerramento, ela põe fim à segunda fase e ela é proferida quando não há mais patrimônio, quando não há mais dinheiro para pagar, ainda que remanesçam dívidas, né? Então, a sentença de encerramento, o encerramento da falência propriamente dita, ela ocorre quando acaba o dinheiro, né? Não quando acaba a dívida, né? Porque se não tem mais dinheiro, não tem mais como pagar, e aí as dívidas remanescem. Bom, e acabando o dinheiro, tendo pago o que foi possível, o juiz então profere essa sentença de encerramento. Acabou o dinheiro, encerra a falência, não tem mais jeito, ainda que remanesçam dívidas. Agora, proferida essa sentença de encerramento, o juiz vai analisar. Se não sobrou dívida nenhuma, o juiz então profere a sentença de encerramento, dando quitação total das dívidas. Se não sobrar dívida nenhuma, que é raríssimo, o juiz profere a sentença de encerramento, dando quitação total das dívidas. Agora, se sobrou dívida, o juiz vai ter que analisar, na verdade, o que sobrou e quanto sobrou. Se sobrou apenas 50% dos quirografários, ou seja, pagou 50% do quirografário, a empresa conseguiu pagar pelo menos 50% dos quirografários, olha só, sobrou dívida. Só que o juiz profere a sentença de encerramento e dá também quitação total. Então, se ele verificou que sobrou dívida, mas foram só 50% dos quirografários que sobrou, é porque pagou os outros 50%. Então, isso permite que o juiz profira a sentença de encerramento, dando quitação total. Agora, se o juiz verificar que acabou o dinheiro, mas não deu conta de pagar nem 50% dos quirografários, sobrou então mais dívida além dos 50% dos quirografários, não pagou nem 50% dos quirografários, o juiz encerra, mas ele não dá quitação total. O que significa que a dívida, né, o que sobrou aí, além dos 50% dos quirografários, permanece à eternidade, a não ser, né, que ocorra aí a famosa prescrição intercorrente, trazida pelo artigo 921, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, que vocês já estudaram quando viram execução individual no processo civil aí.
né? Então, a sentença de encerramento ocorre sempre, acabou o dinheiro, encerra. Mas os efeitos dessa sentença de encerramento vão decorrer, na verdade, do grau de pagamento da dívida. Se pagou tudo, encerra e dá quitação total. Se não pagou tudo, mas pagou pelo menos 50% dos quirografários, encerra e dá quitação total. E se não pagou tudo e nem 50% do quirografário foi pago, encerra, mas não dá quitação total. E aí, então, essa segunda fase, ela acaba com a sentença de encerramento. E aí vocês poderão me perguntar, professor, encerrado a segunda fase, já começa a terceira fase? Não, não. Encerrada a segunda fase, não começa automaticamente a terceira fase. Não começa. Por quê? Porque, na verdade, para que se tenha a terceira fase, é necessário um prazo, tem que decorrer um prazo. Esse prazo, ele se inicia da sentença de encerramento. E aí ele vai correr e, ao término desse prazo, portanto, depois de um lapso temporal após a sentença de encerramento, é que a gente vai ter a terceira fase. E essa terceira fase, ela é chamada de reabilitação do empresário, né? Essa terceira fase, ela é chamada, então, de reabilitação do empresário. Por que existe essa terceira fase, pessoal? Quando o juiz, então, ao término da primeira fase, profere a sentença declaratória de falência e decreta a falência, o juiz, na sentença declaratória de falência, ele expede uma proibição. Ele vai proibir aquela empresa e aqueles sócios administradores de exercerem atividade empresarial. A empresa e os sócios administradores, eles ficam proibidos de exercer atividade empresarial. Desde quando? Desde a sentença declaratória de falência, né? Agora, importante, pessoal, o sócio, a empresa e os sócios administradores, eles ficam proibidos de exercer a atividade empresarial. Então, eles não podem exercer a atividade empresarial. O que se entende é que eles não podem ter poder de gestão de empresa. Então, eles não podem gerir a empresa. Eles não podem ser sócios administradores de empresa. Mas nada impede que eles sejam meros sócios, desde que não administradores, né? Porque se fosse uma proibição para gerir empresa ou para ser sócio de empresa, na verdade seria uma condenação desses sócios a morrerem de fome. O cara é empresário, não pode nem ser sócio de empresa, ele vai morrer de fome, né? Então a lei não chega a esse ponto. A lei proíbe, né, por determinação judicial, na sentença declaratória de falência, que decreta a falência, que essa empresa, ou que os sócios administradores gerenciem, né, empresas, sejam sócios administradores de empresa, de qualquer empresa. Está proibido? Não pode mais gerir empresa. Porém, nada impede que eles sejam meros sócios, desde que não administradores. Aí eles não vão administrar, mas eles vão ter, né, como sócio, renda de outras empresas aí, e não vão morrer de fome, né? E essa proibição de gerir empresa, de ser sócio administradora de empresa, perdura. Por quanto tempo? Pelo tempo que durar a segunda fase. Né? E, olha só, terminando a segunda fase, pela sentença de encerramento, essa proibição ainda perdura por um tempo, contado a partir da sentença de encerramento. E ao término desse tempo, contado a partir da sentença de encerramento, passado esse tempo, é que o sócio administrador da empresa falida vai poder, então, requerer a sua reabilitação. E essa reabilitação, então,
extingue aquela proibição de administrar a empresa para que ele sócio administrador da empresa falida, esteja reabilitado e possa voltar a exercer atividade empresarial ou possa voltar a exercer a administração como sócio administrador de determinadas empresas aí, né? Então, pessoal, notem que a decretação de falência de uma empresa, para a empresa e para o sócio administrador, é uma cacetada, porque ele fica inabilitado para o exercício de atividade empresarial, desde a sentença declaratória ao término da primeira fase até a terceira fase, que é a fase de reabilitação, em que ele vai poder pedir a sua reabilitação e voltar a exercer a atividade empresarial. Bom, pessoal, e quanto tempo o sócio tem que esperar para poder pedir a sua reabilitação? Ele tem que esperar toda a segunda fase e a sentença de encerramento. Proferiu a sentença de encerramento, ele ainda tem que esperar. Por quanto tempo? Olha só. Será de 5 anos se ele não cometeu o crime falimentar. Se ele não cometeu o crime falimentar, se não ficar apurado o crime falimentar, ele espera 5 anos. Agora, se ele cometeu o crime falimentar, a espera é de 10 anos. De 10 anos. Contado de quando? Não é da sentença declaratória, não é da primeira fase. A sentença declaratória, ela proíbe, mas esse lapso temporal de 5 ou 10 anos, ele vai ser contado a partir da sentença de encerramento. Então, proferiu a sentença de encerramento, se não houve crime falimentar, ele vai ter que aguardar 5 anos. Ou, proferiu a sentença de encerramento, se ele cometeu o crime falimentar, ele tem que esperar 10 anos, para somente então poder fazer o seu pedido de reabilitação e dando início então à terceira fase de falência. Veja que essa terceira fase então ela demora 5 anos se não teve crime ou 10 anos se teve crime falimentar, sempre contado esses prazos da sentença de encerramento. E ao término desses prazos, o empresário, né, ou sócio administrador vai poder pedir a sua reabilitação. E se for definida a sua reabilitação, somente então ele vai poder voltar a exercer a atividade empresarial ou como empresário individual, ou como sócio administrador de sociedade. E aí vocês vão me perguntar, professor, quais são os requisitos para o juiz reabilitar essa pessoa, esse empresário individual ou esse sócio administrador de empresa falida? O primeiro requisito é o lapso temporal, né? Antes de 5, sem crime, ou 10 com crime, contados da sentença de encerramento, o juiz não vai reabilitar essa pessoa, né? Então, o primeiro requisito é o lapso temporal. E o segundo requisito é a quitação das dívidas da empresa com base aí ou na sentença de encerramento, ou posteriormente à sentença de encerramento, desde que provado documentalmente que nesse lapso de 5 ou 10 anos houve de fato quitação das dívidas, né? Então veja que se na sentença de encerramento já teve quitação, maravilha! Ou porque pagou tudo, ou porque pagou pelo menos 50% dos quirografários, já houve quitação na própria sentença de encerramento, maravilha! E aí o empresário vai ter que esperar 5 ou 10 anos e já vai poder pedir a sua reabilitação. Agora, se na sentença de encerramento não houve quitação, porque não conseguiu pagar nem 50% dos quirografários, o empresário ele vai ter aí esses 5 ou 10 anos para ele pagar pelo menos 50% dos quirografários, para ele pagar nesse período pelo menos 50% dos quirografários.
Se ele conseguir pagar pelo menos 50% dos quirografários, ele requer ao juiz a quitação, o juiz vai dar a quitação se pagar pelo menos 50% dos quirografários, ele espera o término do prazo de 5 ou 10 anos e aí ele requer a sua reabilitação. E essa terceira fase, então, ela tem como finalidade verificar se o empresário cumpriu o lapso temporal de proibição e se o empresário realmente conseguiu quitar pelo menos 50% dos quirografários. E se isso ocorrer, o juiz dá a sentença de reabilitação, permitindo que o empresário, então, possa voltar a exercer a atividade empresarial. Ou, infelizmente, se não cumpriu esses dois requisitos, nem o lapso e nem quitação de pelo menos 50% dos quirografários, o juiz denega a reabilitação e esse empresário continua proibido de exercer atividade empresarial, ou como empresário individual, ou como Meirelli, ou como sócio administrador de uma sociedade empresária. E com isso, a terceira fase de reabilitação, ela vai do pedido de reabilitação, 5 ou 10 anos após a sentença de encerramento, até a decisão final de reabilitação ou denegando a reabilitação. E, pessoal, para a gente encerrar, então, vamos fazer uma linha cronológica do nosso processo de falência, considerando, então, as 3 fases. O processo de falência, ele começa na primeira fase, que vai da petição inicial do credor até a sentença denegatória e põe fim ao processo. Ou então até a sentença declaratória, que encerra a primeira e já automaticamente inicia a segunda. E a segunda, então, vai da sentença declaratória de falência até a sentença de encerramento. E a sentença de encerramento, então, põe fim à segunda fase. E aí, a gente tem que esperar um lapso temporal de 5 ou 10 anos para que, então, se inicie a terceira fase, com o pedido de reabilitação do empresário e que vai até a sentença denegatória de reabilitação ou até a sentença declaratória de reabilitação. E com isso, gente, olha só, nós temos 3 fases e 6 sentenças possíveis, né? No processo de falência, a gente tem 3 fases e 6 sentenças possíveis. A primeira fase tem 2 sentenças possíveis, que é a denegatória e a declaratória, né? A segunda fase, na verdade, só tem uma sentença possível, que é a sentença de encerramento, porque vai acabar, né? Vai acabar, quando acabar o dinheiro vai acabar, não tem jeito. E a terceira fase, né, também tem 2 sentenças possíveis, a denegatória de reabilitação e a declaratória de reabilitação. Então, na verdade, não são 6, né, são 5 sentenças possíveis, 3 fases e 5 sentenças possíveis. E aí, eu já vou adiantar a matéria da próxima aula. Gente, nós vamos ver esses procedimentos, nós vamos ver pormenorizada cada uma das fases, mas já adianto, cada uma dessas sentenças vai ter um recurso possível. Cada uma dessas sentenças vai ter um recurso possível, né? De modo que, olha só, nós vamos ter, seguindo a regra, sentenças apeláveis, sentenças contra as quais cabe recurso de apelação. Mas a gente tem no processo de falência sentenças agraváveis, sentenças contra as quais cabem recurso de agravo de instrumento, que é exceção, mas a gente tem sim no processo de falência. Pessoal, e com isso, então, a gente finaliza a nossa aula dessa semana, do feriado do dia 7 de setembro. Gente, agradeço a presença, né, e a paciência de vocês, né? Quem conseguiu chegar até agora é digno de louvor aí, agradeço demais. Desejo aí bom feriado, desejo uma boa semana para vocês e nós retornaremos na semana seguinte, né, ao vivo e a cores,
na semana, então, a partir do dia 14 de setembro. Um grande abraço a todos aí. Muita força, muita perseverança. Tudo de bom.